Olá, meu amigo, minha amiga. Nesses tempos de muitas apostas, previsões, análises sobre o que irá acontecer com o futuro do ex-presidente da República, o inelegível, eu quero compartilhar aqui com vocês uma análise e um palpite de que a figura do inelegível ficará muito doente. Não que isso seja um fato e nem que isso seja um desejo nosso, não. Mas é como ele se apresentará daqui a pouquinho para a sociedade brasileira e, sobretudo, para o Supremo Tribunal Federal, como a última estratégia para fugir de uma cadeia. Ele vai tentar ali uma prisão domiciliar. Vai ter alguma enfermidade, vai juntar um monte de médicos, de juntas e de declarações e de exames dizendo que ele não pode ir para a cadeia. É o último refúgio dos covardes. Agora, é um contraste muito grande, né? E é lamentável a gente ver pessoas ainda que acreditam que essa figura tinha um pingo de dignidade. É chato falar isso, mas, enfim, essas pessoas que ainda acreditam nesse farsante precisam ser alertadas disso. Ou elas esqueceram as bravatas que ele fazia, as juras de virilidade, né, que eram apresentadas, os arrobos, enfim. Isso tudo acabou. Ele está absolutamente acovardado, está choramingando, pedindo, mendigando entrevistas por todos os lados para tentar respaldar teses mentirosas. E, infelizmente, ainda tem pessoas que estão aderindo a essas teses e nas ruas, quando a gente conversa com alguém, a gente se depara com um outro ainda que reproduz exatamente o que está acontecendo nesse universo paralelo e que não terá efeito. Bom, pode cravar aí, eu vou conversar com vocês sobre o que está acontecendo, trazer aqui algumas imagens e algumas revelações também. Mas antes de mais nada, é sempre muito importante convidar você para vir participar aqui dos nossos papos, das nossas análises, se inscrevendo aqui no nosso portal, mandando sempre seu comentário, dando joinha nos nossos vídeos, compartilhando e, se puder, vindo também para o nosso clube de membros, onde você aqui é muito bem-vindo e muito bem-vinda. São formas de você ajudar o nosso portal a chegar a mais pessoas como você, tá legal? Então, vamos seguir em frente. Gente, já mostrei aqui para vocês algumas vezes uma cena, né, que, enfim, viralizou. Muitos de vocês já conhecem. Aqui está pequenininha, que ganha até um fundo, né, um áudio aqui, que reproduz a seguinte situação. Aquilo que nós estamos vendo hoje. É uma situação onde tem uma pessoa na janela gravando um fato que se deu lá em São Paulo. Uma pessoa com uma faca ameaçou várias outras nas ruas, no comércio local, a polícia chegou, ele com a faca na mão, ele ficou ali ameaçando o policial e a coisa ficou transcorrendo ali durante um tempo gigantesco. Até que chegou um policial, provavelmente com alguma experiência para lidar com isso, e deu uma rasteira no ameaçador, a pessoa que estava cometendo esse crime ali, né? Isso viralizou com esse áudio aqui. Vamos pegar aqui. Vai chegando, tá pequenininho, o policial vai chegando por trás, né, e dá uma rasteira. O Nath se jogou. Esperou o contato veio, viu que o juiz está marcando tudo e pulou. Esperto foi o juiz, não marcou nada. E aí virou chacota nacional, né, esse vídeo. Por conta exatamente desse tipo de situação. Estava todo mundo vendo que não tinha como o ameaçador ali se dar bem no meio dessa história. Claro que não deve ser a melhor técnica policial, né? Dar uma rasteira no delinquente, ou no ameaçador. Mas foi o que aconteceu. E nós estamos vendo hoje o bolsonarismo levar rasteiras por todos os lados. E não foi por falta de aviso. E tudo aquilo que eles tentam usar como argumentos para justificar alguma coisa desse universo, funciona ainda como mais uma âncora que leva essas pessoas mais para baixo. Alguns tentaram pegar as falas do Paulo Figueiredo, o neto do ditador, como sendo uma ferramenta, né, que justificaria que o Bolsonaro ele não estava querendo golpe, e quando a fala mostra exatamente o contrário, mostra alguém que estava avisando que estava tendo um incêndio para o corpo de bombeiro, para o chefe da guarnição, para o secretário de segurança, né? E ele não fez absolutamente nada, ele deixou pegar fogo porque ele tinha interesse no meio dessa história. É isso que essa fala do Paulo Figueiredo registra, mas essas pessoas estão tendo uma visão completamente deturpada. O Bolsonaro só se manifestou, gente, quando tudo já tinha acabado, quando o incêndio já tinha consumido o prédio inteiro,
como foi nesse vídeo aqui, nesse texto dele, manifestações pacíficas na forma da lei fazem parte da democracia. Contudo, depredações e invasões de prédios públicos, como ocorridos no dia de hoje, assim como os praticados pela esquerda em 2013 e 2017, fogem à regra. O texto dele não manda ninguém voltar para casa, porque já tinha acontecido tudo, o incêndio tinha acontecido, a depredação já tinha acontecido, a tentativa de golpe já tinha acontecido. Só que essas pessoas não se dão conta disso, né? O Bolsonaro publica todos os dias mais situações que vão... Infelizmente, ontem eu peguei um carro, né, um motorista de aplicativo. Aliás, um grande abraço a vocês, são motoristas do Uber, vocês que seguem o nosso portal, um grande abraço mesmo. Mas tem um outro que é bolsonarista, né? O cara veio com um discurso falando que a primeira turma do STF está perseguindo, é a mulher do batom, etc, etc. E a figura do elegível publica isso, a diferença entre adesivos e batom, 14 anos de prisão. Obviamente, mais uma vez, depende de quem faz. Aí ele coloca um vídeo onde pessoas foram se manifestar, foram fazer manifestação. Um protesto a favor dos condenados, lá na frente do STF. Manifestantes acampados em frente ao Supremo. Ele pega manifestações que aconteceram por situações pontuais, de pessoas que estavam fazendo reivindicações, justas ou não, legítimas ou não. Ele está comparando isso, que é um direito constitucional das pessoas se manifestarem, com pessoas que se manifestaram ou que agiram para destruir a democracia. São coisas completamente diferentes. No entanto, de uma forma bem canalha, ele vai espalhando isso e vai confundindo as pessoas. E aí, depois que se vê isso aqui, ó, não vou sair do Brasil, me prendam, Bolsonaro, né, nessa situação, me prendam, não vou sair do Brasil, vou morrer na cadeia, diz Bolsonaro. Então, é um contraste muito grande com o que a figura fazia. Se você não está lembrado, eu vou colocar aqui para você dar para aquele seu amigo bolsonarista, aquela amiga, dizer assim, onde é que está aquela valentia, hein? Ele desafiou, ele esperou o contato, e o contato veio, né? Vamos pegar aqui. Eu peço a Deus que ilumine as poucas pessoas que ousam se julgar melhor e mais poderosos que os outros, que se coloquem no seu devido lugar, que nós respeitamos. Estava ameaçando o Supremo Tribunal Federal nessa... Estava com o Exército, Marinha Aeronáutica, o chefe das Forças Armadas, milícias, os CACs, as redes sociais circulando com os discursos da extrema-direita, bombando, amedrontando a sociedade. Aí estava se achando, né? Aí era o valentão. E dizer mais, não podemos falar em democracia sem um judiciário independente, sem um legislativo também independente, para que possam tomar decisões. Tá vendo o tom de voz? Coisa imperativa, né? Valentão, né? Testosterona pura, né? Não monocraticamente, por vezes, mas as questões que interessam ao povo como um todo, que tomem, mas de modo que seja ouvido o colegiado. Acabou, porra! Então, né? Era o valentão, né? Cadê o valentão? Cadê o valentão bolsonarista? Cadê? A figura aí está rastejando por todos os lados. E aí a gente vai vendo coisas como essa aqui, exclusiva, advogado que deu nó tático em Moraes, expõe a legalidade de decisão do STF. O mundo paralelo fica reproduzindo esse tipo de situação. Gente, não tem escapatória. O cidadão está cometendo crime, nós estamos vendo que o que ele está fazendo está em desconformidade com o que diz a legislação brasileira, e o contato veio, e agora vai para a cadeia. Não tem como escapar. Desculpe se você tem essa ilusão. Aliás, é uma grande diferença, né? Vou falar de Trump mais tarde aqui no nosso encontro, tem coisas muito curiosas acontecendo aí. Mas certamente você, quando está no seu dia a dia, você vai dormir, você tem os problemas que qualquer ser humano tem no mundo. Só que você não tem uma carga de problemas que essa gente da extrema-direita, que esperou o contato, e o contato está vindo, que eles estão tendo agora. Você não acorda preocupado se a Polícia Federal vai bater na sua porta. Você, se não tem essa preocupação direta, você não é daquelas pessoas que está preocupada se uma pessoa que está nas redes sociais, que fez essas bravatas todas, também receberá a visita da Polícia Federal. Você não está preocupado se o deputado, se o senador que você votou, receberá também, ou receberão, a visita da Polícia Federal.
Você não está preocupado se o teu presidente, aquele que você elegeu, você votou em algum momento, se ele será preso pela Polícia Federal. No entanto, essas pessoas da extrema-direita, elas têm esse dissabor. E mais do que isso, elas estão vendo que tem um governo que está no campo da democracia, que não transformou o Brasil em comunismo, que não fechou a igreja, que não mexeu em família nenhuma, não fez nada contra a sua existência, contra a sua vida, a sua família, o seu bem-estar. Então, essas situações todas formam esse conjunto de ambientes, vamos dizer assim, que confirmam que as nossas previsões, que essa figura iria para a cadeia, isso acontecerá. Agora, só não irá acontecer se a figura se apresentar muito doentinha. E vamos apostar que ele agora vai começar a ter problemas de saúde? Na medida que as sessões do Supremo forem avançando, a saúde dele vai ficar periclitante, vai ficar muito dodóizinho, e aí no final da história, quando surgir a condenação, ele vai pedir uma prisão domiciliar. É o que restou para esse covarde. Agora, se a doença não for muito bem comprovada, ele vai ficar guardado numa outra instituição. Podem cravar aqui, porque eu acho que isso tem grandes chances de acontecer, né? Mande seu comentário para cá. Você acha que eu estou viajando na maionese? Bom, um grande abraço, mais tarde eu encontro vocês. Tchau!